E se eu te dissesse que existe um segredo que os homens guardam com mais zelo do que a senha do banco? Um segredo que nenhum deles vai te confessar num jantar romântico e que, quando você descobrir, vai entender por que algumas mulheres parecem ter aquele magnetismo inexplicável que faz os homens as procurarem, cuidarem delas e nunca quererem perdê-las. Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar exatamente isso. E prometo, o que você vai ouvir hoje pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com os homens. Não estou exagerando. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. São décadas sentada diante de casais em crise, homens que choram sem saber por quê, mulheres que se perguntam o que fizeram de errado. E aprendi coisas que nenhum livro de autoajuda vai te contar com essa clareza. Mas antes de chegar lá, preciso te dar algo agora mesmo. Uma microvitória, como gosto de chamar. Algo que você já pode usar hoje, nas próximas horas. É isto: os homens não desejam o que você pensa que eles desejam. Não é o corpo perfeito, não é a comida na mesa, não é a mulher que nunca reclama. O que um homem verdadeiramente deseja é sentir-se necessário sem se sentir controlado. É isso. Guarde essa frase, porque esse princípio, que parece simples, tem implicações tão profundas que vamos precisar deste vídeo inteiro para desdobrá-lo por completo. E se, enquanto você ouve isso, pensar em alguém que precisa escutar essas palavras, peço que compartilhe este vídeo com essa amiga, com sua irmã, com aquela colega de trabalho que há meses se pergunta o que está acontecendo no relacionamento dela. Isso não é informação para guardar só para você. É para que todas caminhemos com mais clareza, mais poder e muito menos sofrimento desnecessário. Inscreva-se no canal se ainda não o fez, porque o que vem nos próximos vídeos é ainda mais intenso. E me conte nos comentários, agora antes que esqueça, quando foi a última vez que você sentiu que realmente entendia seu parceiro, ou o homem que está perto de você? Só uma palavra, uma frase. Preciso saber de onde você está me lendo hoje. Bem, vamos começar. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. Quero te contar algo que aprendi há muitos anos, quando eu ainda era uma mulher que acreditava que o amor era uma questão de esforço, que se eu me entregasse o suficiente, se eu fosse boa o bastante, bonita o bastante, paciente o bastante, o homem ficaria. Eu acreditava que o amor era uma equação. Se você colocasse os ingredientes certos, o resultado estava garantido. E vocês não têm ideia de quantas mulheres brilhantes, inteligentes, extraordinárias já chegaram ao meu consultório com essa mesma crença despedaçada em 1000 pedaços. Foi então que comecei a estudar a fundo não só a psiquiatria clínica, mas a neurociência, a psicologia do apego, a biologia evolutiva. E comecei a entender algo que no início me incomodou, porque a verdade, quando chega de fato, primeiro incomoda antes de libertar. O que entendi foi isto: homens e mulheres somos programados de formas diferentes, não melhores nem piores, embora entre nós mulheres possamos brincar sobre isso, mas diferentes. E quando não entendemos essa diferença, nos machucamos mutuamente, sem querer, muitas vezes sem entender por quê. Vou te dizer algo que pode soar forte, e quero que você ouça de mente aberta. A maioria dos conflitos de casal não nasce da falta de amor, nasce da incompreensão neurológica, de não entender como funciona o cérebro do outro. E quando uma mulher aprende a entender como funciona o cérebro masculino, não para manipulá-lo, isso quero deixar bem claro,
mas para se relacionar com mais inteligência e menos sofrimento, algo extraordinário acontece. O vínculo se aprofunda, o desejo retorna, a conexão se torna real e sustentável. Então, o que os homens realmente desejam? Vou começar pelo princípio, que é sempre onde devemos começar quando queremos entender algo de verdade. O cérebro masculino é projetado evolutivamente para a ação, para resolver, proteger e prover. Isso não é machismo, é biologia. Durante milhares de anos, o homem que não caçava, que não protegia, que não resolvia, era um homem que não sobrevivia. Essa programação não desapareceu só porque hoje vivemos em apartamentos com Netflix e aplicativo de transporte. Ela continua ali, nas camadas mais profundas do sistema límbico, naquela parte do cérebro que não raciocina, apenas sente e reage. O que isso significa na prática? Um homem que sente que não consegue resolver nada, que tudo o que ele faz está errado, que cada decisão dele é questionada, que cada ação sua é corrigida. Esse homem não se sente homem. E um homem que não se sente homem dentro do relacionamento primeiro se apaga, depois se afasta e eventualmente desaparece, física ou emocionalmente, o que muitas vezes é ainda pior. Agora atenção, porque aqui vem o detalhe que a maioria dos vídeos não te dá. O fato de o homem precisar se sentir capaz não significa que a mulher tenha que se diminuir. Não significa que você precise fingir que não sabe, que precise deixar de brilhar ou calar sua inteligência. De jeito nenhum. O que significa é que existe uma forma de se relacionar com um homem que ativa nele o instinto de querer ser seu herói, seu protetor, seu aliado, sem que você precise renunciar a nada de quem você é. Em minha prática clínica, chamo esse fenômeno de apreciação diferenciada. Quando uma mulher agradece a um homem não apenas pelo que ele fez, mas pela intenção por trás do que fez, algo muda quimicamente nele, literalmente. Libera-se ocitocina, o hormônio do vínculo, e dopamina, o hormônio do prazer e da motivação. O homem não apenas se sente bem, ele quer repetir essa sensação, quer fazer mais coisas por essa mulher, quer ser melhor para ela. Não estou falando de manipulação. Estou falando de neurociência aplicada às relações. E aqui me permito uma observação, talvez até um pouco divertida. Os homens, com toda a sua aparente força, lógica e racionalidade de que tanto se orgulham, são, no fundo, criaturas que respondem a estímulos emocionais de forma quase previsível. A boa notícia é que nós, mulheres, temos uma capacidade emocional tão superior, tão refinada, tão profunda, que quando decidimos usá-la de forma consciente e inteligente, somos literalmente imparáveis. O universo emocional feminino é tão vasto que, ao lado dele, o masculino parece, como dizer isso com carinho, uma poça, e nós somos o oceano. Mas nem sempre usamos esse oceano a nosso favor. Às vezes o usamos para sofrer, para remoer, para nos preocupar, para interpretar sinais que não existem ou ignorar sinais que existem. E isso, minha querida, é um desperdício enorme de um recurso extraordinário. Vou falar agora sobre algo que pouquíssimas pessoas têm coragem de dizer em voz alta. Os homens têm um medo que raramente confessam, um medo tão profundamente enterrado na psique deles que muitos nem sabem que o carregam. Chamo esse medo de medo da irrelevância, o medo de deixar de importar, de se tornar desnecessário, de que a mulher que amam não precise deles para nada. E aqui está o paradoxo mais fascinante da psicologia masculina. Quanto mais independente e autossuficiente uma mulher se mostra, sem dar ao homem nenhum espaço para se sentir necessário, mais esse medo se ativa nele. E esse medo o paralisa ou o afasta, não porque ele seja fraco, mas porque está biologicamente programado para ser um contribuinte, para agregar valor, para ter um propósito no relacionamento. Não estou dizendo para você fingir que não consegue fazer as coisas sozinha. Isso seria um retrocesso de 50 anos, e eu seria a última pessoa a te pedir isso. Estou dizendo algo muito mais sutil e poderoso.
Existe uma diferença enorme entre ser independente e ser impenetrável, entre ser autossuficiente e ser inacessível emocionalmente. Uma mulher pode ser completamente independente financeiramente, emocionalmente estável, capaz de resolver tudo o que se propõe, e ao mesmo tempo convidar o homem para dentro de sua vida com um propósito claro, não precisar dele para sobreviver, mas querê-lo para florescer. Não preciso dele para viver, quero ele para viver melhor. Isso, para um homem, é absolutamente irresistível, porque você não está escolhendo por desespero, está escolhendo a partir da plenitude. E os homens, embora nunca digam isso com essas palavras, sentem essa diferença nos ossos. Deixe-me contar algo que vi em meu consultório há alguns anos. Uma mulher, mãe de 3 filhos, bem-sucedida profissionalmente, inteligentíssima, chegou até mim porque seu casamento de 18 anos estava em crise. O marido havia se afastando aos poucos. Menos conversa, menos carinho, menos intimidade. Ela não entendia o que tinha acontecido. De fora, tinham uma vida perfeita, casa bonita, viagens, estabilidade financeira. Quando comecei a conversar com ele, separadamente, encontrei um homem que se sentia um cheque com pernas. Ele sentia que sua única função naquele relacionamento era trazer dinheiro, que tudo o mais ela resolvia sozinha, com as amigas, com o trabalho, com a família. Ele sentia que sobrava. Quando expliquei isso a ela, a primeira reação foi indignação. E eu entendo. Pareceu injusto. Ela estava fazendo tudo perfeitamente bem, segundo qualquer critério objetivo, e o problema, aparentemente, era que ela era capaz de mais. Mas não era isso. O problema não era a capacidade dela. O problema era que ela nunca o convidava a fazer parte dela. Nunca dizia: preciso do seu conselho. Me sinto melhor quando você está aqui. Obrigada por estar presente. E são exatamente essas pequenas frases, esses convites ao vínculo, que mantêm vivo o fogo em um homem. Fizeram uma mudança bem pequena. Ela passou a pedir a opinião dele em coisas que claramente conseguia resolver sozinha, não para se deixar guiar necessariamente, mas para incluí-lo, para fazê-lo se sentir parte. Em menos de 3 meses o homem tinha voltado. Não o homem ausente e apagado, o homem dos primeiros anos, com iniciativa, presença e desejo. O que mudou nela, de fora, foi quase nada, mas o que mudou por dentro foi sua compreensão do que ele precisava para florescer dentro do relacionamento. Isso, minha querida, é poder feminino real. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. Vamos continuar, porque ainda estamos apenas arranhando a superfície. Quero falar agora sobre o que em minha prática chamo de sistema de ativação do desejo masculino, que funciona de forma completamente diferente do sistema feminino. Entender essa diferença é como passar de dirigir de olhos fechados para dirigir com GPS, mapa e estrada livre. O desejo feminino é contextual. Isso significa que uma mulher precisa que as condições estejam dadas para sentir desejo. Precisa se sentir segura emocionalmente. Precisa que haja confiança, intimidade emocional e não estar estressada, preocupada ou irritada. O desejo feminino diz: primeiro me conte como você está, depois me faça sentir vista, depois me dê tempo, e talvez então meu corpo responda. O desejo masculino, por outro lado, é espontâneo, surge sem contexto prévio necessário. Pode aparecer do nada, independentemente de haver um conflito não resolvido, independentemente do estado emocional do momento. Isso não significa que os homens não precisem de conexão emocional. Precisam, muito mais do que admitem. Mas o desejo deles pode se acender independentemente dessa conexão. O que isso significa para você?
que quando um homem quer intimidade no momento em que você sente que ainda há coisas pendentes entre vocês, não é que ele seja insensível ou não se importe com o que você sente. É que o sistema de desejo dele e o sistema emocional dele não estão tão interligados quanto os seus. Não é um defeito, é uma diferença de design, como um iPhone e um Android. Nenhum é melhor, só funcionam de forma diferente. E quando você tenta usar um iPhone como se fosse um Android, você se frustra, e o aparelho também. Isso tem uma implicação prática enorme. Quando há tensão no relacionamento, para uma mulher a intimidade física pode parecer a última coisa que ela quer, porque primeiro precisa resolver o emocional. Para um homem, às vezes a intimidade física é a forma dele de resolver o emocional, a ponte dele para a conversa, que ele também não sabe como iniciar com palavras. Não estou pedindo que você sempre ceda, estou pedindo que você entenda esse mecanismo, para que quando ele acontecer, você não o interprete como falta de respeito ou desinteresse. Às vezes é exatamente o contrário. Quero falar agora sobre o apego seguro. O estilo de apego é a forma como uma pessoa se vincula emocionalmente com outra. Forma-se na infância, com base na relação com os cuidadores principais, e continua operando em todas as relações adultas, especialmente nas românticas. Homens com apego ansioso, que são mais numerosos do que se imagina, porque a cultura não permite que eles admitam isso, precisam de constante reafirmação de que são amados, desejados e escolhidos. Mas como essa necessidade lhes parece vergonhosa por causa de todo o condicionamento cultural que carregam, eles a disfarçam, a escondem, e em vez de dizer, preciso que você me diga que me ama, fazem coisas como se distanciar, ficar irritados ou provocar brigas por motivos aparentemente triviais. Um homem que de repente fica mal-humorado sem razão aparente, que fica frio por alguns dias, que responde com monossílabos, que parece estar em outro planeta. Muitas vezes, sem perceber, ele está testando se ela vai procurá-lo, se vai notar que algo está errado e vai se aproximar, se vai escolhê-lo mesmo quando ele não está em seu melhor momento. E aqui vem o erro mais comum. A mulher, que também tem seus próprios padrões de apego, interpreta esse afastamento como rejeição, e sua resposta natural é se retrair também, ou atacar, ou exigir explicações. Isso cria exatamente a dinâmica que o homem mais temia, o afastamento mútuo, a espiral descendente que eventualmente acaba com a relação. Qual é a alternativa? Não é persegui-lo, nem implorar, nem abandonar suas próprias necessidades pelas dele. É algo muito mais elegante, criar um espaço seguro onde ele sinta que pode ser vulnerável sem ser julgado ou ridicularizado, porque os homens têm uma capacidade de vulnerabilidade completamente bloqueada por anos de mensagens culturais que lhes disseram que mostrar emoção é fraqueza. Quando uma mulher cria esse espaço, quando comunica, com sua presença, seu tom, sua atitude, aqui você pode ser quem é, aqui eu não vou te julgar, aqui você é suficiente, algo naquele homem se abre como uma flor que esperou anos pelo sol. Não é mágica, é neuroplasticidade, é o cérebro encontrando novas rotas neurais, porque talvez pela primeira vez na vida ele se sente completamente seguro. E um homem que se sente seguro com uma mulher não vai a lugar nenhum, porque essa segurança é a coisa mais rara e mais valiosa que ele pode encontrar. Quero te fazer uma pergunta, mesmo que você responda só na sua cabeça. Quando foi a última vez que você deixou o homem da sua vida te ver de verdade? Não a versão controlada, a versão apresentável, a versão que tem tudo sob controle, mas a versão real, a que tem medos, a que às vezes não sabe o que fazer, a que precisa de apoio. Porque aqui está algo que pouca gente sabe. A vulnerabilidade feminina não enfraquece uma mulher diante de um homem maduro. Ela a torna irresistível, porque ativa nele exatamente aquele instinto de proteger, de cuidar, de ser genuinamente necessário. Quando uma mulher diz a um homem, hoje estou com medo,
Hoje preciso que você esteja aqui. Hoje me sinto sozinha. E diz isso a partir de um lugar de confiança, e não de manipulação. Esse homem se volta para ela com tudo o que tem. Claro que isso exige que ele seja um homem emocionalmente disponível. E aqui precisamos falar de algo importante. Nem todo homem está em condições de receber essa vulnerabilidade e responder a ela de forma saudável. E isso não é responsabilidade sua consertar. Se você tem ao lado um homem incapaz de estar presente quando você é vulnerável, que minimiza o que você sente, que zomba ou desaparece justamente quando você mais precisa dele, esse é um problema de maturidade emocional e não se resolve com mais técnicas de comunicação. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. Vamos entrar em um território que incomoda muita gente, mas que eu adoro justamente por isso: o desejo sexual, mas não aquele que todo mundo já entende. O desejo mais profundo, o que vai além do corpo. Os homens, ouça bem, desejam profundamente ser desejados, não apenas que se permita a presença deles, não apenas que se tolere estarem ali, mas ser ativamente desejados, que a mulher que os ama os queira, os procure, os olhe com aquele tipo de olhar que diz: é você, só você. Um dos maiores fantasmas que perseguem os homens numa relação de longo prazo é a sensação de que a parceira está com eles por hábito, por comodidade, pelos filhos, pela questão financeira, mas não porque realmente os deseja. Essa dúvida, quando se instala num homem, pode apodrecer um relacionamento por dentro, em silêncio, sem que a mulher perceba nada. E sabe o que é irônico? Muitas vezes a mulher realmente os deseja, mas dá isso como certo. Assume que ele já sabe. Assume que o fato de estarem juntos já comunica isso. E não, os homens não leem nas entrelinhas, não interpretam sinais sutis. Precisam que você diga, que mostre, que repita, não uma vez, constantemente. E isso tem todo o embasamento neurológico do mundo. O sistema de recompensa masculino é altamente ativado pela validação direta, um elogio concreto, um olhar sustentado, um gesto de iniciativa, uma mensagem inesperada dizendo simplesmente: estava pensando em você e fico feliz de ter você. Isso produz no homem uma descarga de dopamina praticamente equivalente a ganhar um jogo importante. Há um conceito que gosto muito de usar e que quero que você guarde. Chamo de banco emocional. Cada interação positiva que você tem com seu parceiro, cada momento de conexão, de apreciação, de desejo expresso, de vulnerabilidade compartilhada, é um depósito nesse banco. E cada conflito, cada crítica, cada momento de distância ou frieza é um saque. As relações que se rompem não são as que têm conflitos, são as que têm mais saques do que depósitos por tempo demais. E a boa notícia é que os depósitos não precisam ser grandes gestos. Não precisam ser viagens românticas nem jantares espetaculares. Os depósitos mais poderosos são os pequenos e cotidianos. Um toque no braço ao passar, um sorriso genuíno, um obrigada que vai além da cortesia, um momento de contato visual real em que os dois estejam completamente presentes. Vamos falar do medo masculino da rejeição. Esse medo é tão intenso e tão antigo que está praticamente codificado no DNA masculino. Evolutivamente, a rejeição para um homem não era apenas uma dor emocional, era uma ameaça à sobrevivência e ao status no grupo. E essa programação continua operando hoje, mesmo que o contexto seja completamente diferente. Na prática, isso significa que muitos homens desenvolveram mecanismos de defesa para nunca terem que sentir essa rejeição. Tornam-se indiferentes antes de serem rejeitados. Se afastam antes de serem deixados. Param de tentar para não falhar. De fora,
Isso parece frieza, desinteresse, falta de amor, mas por dentro, muitas vezes, é um homem com medo. Um homem que não liga nem sempre é um homem para quem você não importa. Às vezes é um homem com tanto medo de que você não responda, que prefere não ligar para não ter que viver essa possibilidade. Não estou pedindo que você justifique isso ou perdoe automaticamente. Estou pedindo que você entenda para que possa tomar decisões informadas e não reagir a partir da dor. Porque quando você entende esse medo, tem algo muito poderoso em suas mãos. Pode criar um ambiente onde esse medo não tenha razão de existir, onde ele saiba, porque você demonstrou de formas consistentes, que ali existe segurança, que ali ele pode tentar, e se falhar vai ficar tudo bem. Preciso ser honesta. Existem homens para quem nenhuma quantidade de segurança emocional que você construir vai ser suficiente, porque os medos deles são profundos demais e exigem trabalho terapêutico sério. Nesses casos, a pergunta não é o que mais você pode fazer. A pergunta é o que você precisa. Quero falar agora sobre o que os homens desejam em termos de intimidade, não só a sexual, embora também vamos até lá sem medo. Falo da intimidade em seu sentido mais amplo, como espaço onde duas pessoas se mostram sem máscaras. Os homens desejam, mais do que qualquer um imagina, ter com a parceira conversas reais. Não conversas sobre logística, sobre os filhos, sobre contas. Conversas em que digam o que realmente pensam, o que sonham, o que os preocupa, o que os faz rir, o que os surpreende. E muitos homens passam anos em relacionamentos onde esse tipo de conversa simplesmente não existe. Uma das práticas mais poderosas que recomendo e que já vi transformar relacionamentos que pareciam terminados é o que chamo de conversa do encantamento. Uma vez por semana, 15 minutos, sem celular, sem televisão, um faz ao outro uma pergunta real. Não uma pergunta de trâmite, mas uma que desperte curiosidade genuína, como: o que é algo que você nunca teve coragem de fazer e gostaria de tentar? Ou qual foi o momento deste mês em que você se sentiu mais vivo? Essas conversas ativam no cérebro algo muito parecido com o que se ativa no início de um relacionamento, quando tudo é novo e fascinante. Esse estado de novidade libera dopamina e ativa a mesma rede neural da paixão. Não é que você se apaixone de novo, é que você lembra ao seu cérebro por que essa pessoa importa. Agora, vamos à intimidade sexual, porque seria absurdo falar do que os homens desejam sem chegar lá. Os homens desejam uma parceira presente na intimidade, não apenas fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Muitos homens em relacionamentos longos sentem que a parceira está ali, mas não está ali. O corpo presente, a mente em outro lugar. E essa ausência, mesmo silenciosa, o homem sente e dói, mesmo que ele não tenha palavras para nomear isso. A presença é um dos afrodisíacos mais poderosos que existem, e é algo que se cultiva, não algo que você tem ou não tem. É uma prática, uma escolha consciente de tornar aquele momento sagrado. Se há coisas que não te dão prazer, que você faz por obrigação e não por desejo genuíno, essa é uma conversa que precisa acontecer, não no momento da intimidade, mas em outro espaço, com calma e clareza, com a certeza de que o que você sente importa, seu prazer importa. Seu corpo tem direito a ser ouvido antes que o de qualquer outra pessoa. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora.